Meu pastor não sou de comigo. É um desafio de primeiro pregar no domingo no lugar do pastor, não é fácil, não. Está cheio de pastores aqui que já estão habituados. Poucas vezes eu preguei, quem me conhece sabe que só uma vez eu preguei aqui. Uma vez no Jardim da Horta, e uma vez eu não fui trazer a palavra. Amém, igreja? Eu vou ler alguns versículos para os irmãos, entendeu? É um texto bem conhecido, mas o meu desejo era falar acerca do Espírito Santo, porque eu gosto muito de falar acerca dele, é a terceira pessoa da Trindade. Não se ouve falar nas igrejas muito do Espírito Santo, até nos pequeninos de ter na nossa congregação, pastor, um culto de sábado aqui, por mais que tenha muito na cidade, mas um culto onde falasse sobre o Espírito Santo, tocasse hinos acerca do Espírito Santo e buscasse de Deus naquele culto, junto com os presbitérios, já que só os presbíteros e evangelistas que podem ungir, orar pelas pessoas que querem se batizar, porque na verdade a Bíblia diz que o Espírito Santo já nos foi dado. Ele já não foi dado. O crente que aceita Jesus, a única coisa que ele tem que fazer é pedir: Jesus, confirma em mim o batismo. Ou seja, e como é que vocês podem receber? Através da oração. Ele não falou, sem oração não tem nada a fazer, meu irmão. Amém? Então vamos ler ali São Mateus 11. São Mateus 11, 28, 29 e 30. É acerca do jugo de Jesus. Para quem não sabe, o jugo de Jesus, ele é uma metáfora. É para se submeter ao ensino e à vontade do senhorio de Cristo. O cavaleiro, procurando sobre isso aí, representa a parceria, não opressão. Amém, igreja? Então vamos ler isso. Inclusive eu quero, se os irmãos quiserem abrir depois, senão eu já tenho na minha mente alguns versículos, que geralmente eu procuro decorar, né? Amém? Diz assim, ó: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar um minuto. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Estamos aqui, ó Pai, diante da sua presença, e peço que o Espírito Santo possa capacitar, dotar-nos dos teus excelentes e magníficos dons do Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, falar ao coração de cada ser, de cada alma e de cada vida que está. Que essa palavra não venha voltar vazia, meu Deus, que produza efeito para agora nessa mandada nessa noite. Que essa mensagem, através do Espírito Santo, possa abrir o entendimento, abrir os olhos espirituais deste homem, desta mulher que aqui está. Que o Espírito Santo possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo possa confortar, consolar, exortar, porque está escrito, meu Deus, lá no livro de Senhor Deus, de 1 Coríntios 14, 13, que a profecia é para exortar, para consolar e para edificar. Que o Espírito Santo possa, meu Deus, abrir a mente deste homem que não aceitou, para entregar a sua vida aqui nesta noite. Que o Espírito Santo possa dar força para o desviado, Senhor, voltar e reconciliar contigo. Que essa palavra tenha poder de quebrar os ferrolhos, as correntes, as algemas, as amarras de Satanás. Que essas barreiras, esses obstáculos, o inimigo coloca diante dessa pessoa, para que ela não se converta, não se arrependa e não se humilhe nem cair por terra. Ó Deus, venha, Senhor, através também dessa palavra curar, porque eu já vi testemunho de pessoas que foram curadas fisicamente. A doença desapareceu do corpo pela unção e pelo poder da virtude do Espírito Santo. Venha tomar-nos em tuas mãos e seja feita conforme a tua vontade. Amém, amém, igreja. Podem se sentar. Vamos. Esse texto tem correlação. São Marcos 16, 15 também diz assim, ó: ide por todo mundo, pregai, ou seja, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Que correlação tem esse texto com esse outro aqui? Como que a gente pode, meus irmãos, como que a gente pode, Jesus pode ir até essas almas, se a gente não convidá-las, não trazê-las até aos pés dele, não fazer um convite, não pregarmos para elas. Eu sei que a gente está difícil. As pessoas, infelizmente, como diz a Bíblia, nós vivemos no tempo de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento. As pessoas preferem nós, as pessoas, tudo nós, porque nós também, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. As pessoas
prazeres da carne do que está ao pé do Senhor Jesus. Então, como o Senhor Jesus diz assim, vinde após mim, todos nós que estão cansados comigo, como que Ele pode alcançar essas pessoas se cada cristão, cada membro, cada obreiro, cada pastor, se nós não procurarmos, dentro do possível, numa oportunidade que nos der, evangelizar essas pessoas? É lógico, irmão, quando você for evangelizar uma pessoa, eu quero deixar claro para a igreja, tudo está baseado na oração. Se não tiver oração, não adianta. Não adianta nós vir aqui cantar, louvar, adorar. Isso não tem sentido, porque a oração é o meio de nós nos purificar, é o meio de nós se lavarmos diante de Deus. A oração é uma forma de nós enchermos da graça e do poder. Se você for evangelizar, pregar para uma pessoa, por que você tem que orar? Porque Deus, você não vê o mundo espiritual, a não ser que Deus abre os teus olhos, mas existem demônios que amarram a pessoa, cerca aquelas pessoas, tem demônios que colocam barreira, ele fala na mente daquela pessoa que não tem jeito, não tem forma, ele acha que não tem mais salvação, e a maneira de nós realmente derrubar essas paredes, começando é a oração. A oração é a chave de tudo. Eu sei que não é fácil orar. Hoje mesmo eu estava orando, Deus tocou no meu coração, 3h10 da manhã, acho que 3h20, mais ou menos, dizer, eu fui orar. Quando eu comecei a orar, me deu um desânimo, uma canseira, até porque eu trabalho de madrugada, quem sabe, quem trabalhou de madrugada sabe que não é fácil trabalhar de madrugada, você não dorme igual as pessoas que dormem durante a noite, que trabalham de noite. Então eu fui orar, mas pela graça de Deus, Deus me deu vitória, comecei a clamar a Deus, buscar, até pedir que o Espírito Santo me desse direção nesse culto, me desse direção nessa palavra. E realmente é difícil, não é fácil. Se fosse fácil orar, quando a gente chegaria na igreja, estaria todos os crentes de joelho. Até o povo que não é crente poderia estar de joelho. Mas nós temos que se sacrificar, temos que nos esforçar, entendeu? E o que a Bíblia está dizendo? E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é fácil você ganhar uma pessoa para Jesus. Por que não é fácil? Porque infelizmente essa pessoa está séria espiritualmente, ela está sem entendimento. O inimigo chegou a tal ponto que para ela é normal o que ela faz. Tudo que ela faz, ela acha que quando você fala de Jesus para essas pessoas, ele diz, não, eu já tenho Jesus, tudo está na minha vida, eu creio em Jesus. Só que a fé deles não é a mesma fé que a Bíblia ensina. Amém, igreja? Então, como que nós podemos, como que Jesus pode ir para essas pessoas se nós não lançarmos um convite para elas, se nós não orarmos por elas? A primeira base, o primeiro fundamento é você orar, seja para o teu parente, para o teu familiar, para o teu amigo, para uma pessoa que você conhece, você tem que orar para que você possa chegar nessa pessoa, quando você chegar, aquelas barreiras do inimigo vai ter por dentro, aqueles demônios, aquelas coisas delas, vai ser neutralizado. O diabo, ele não vai ter força para dominar aquela pessoa. O problema é que hoje, meus irmãos, essa igreja está cheia. Se eu não me engano, é 122 cadeiras. Quando eu era solteiro aqui, era 122 cadeiras. Ela estava lotada. Mas por que não está lotada? É uma falha da minha pessoa e da falha de todos nós. Principalmente os membros, os obreiros. E porque interceder pelas almas. E buscar a Deus em favor dessas vidas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus, ele é pior que o diabo. Se nós não orarmos pelos nossos filhos, filhas, tios, tias, irmãos, pais, mães, entendeu? Se nós não devemos dizer que a gente realmente é fiel a Deus, se a gente não percebe como nós. Amém, irmão? Porque Jesus disse, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Irmãos, a palavra, pelo que eu entendi na Bíblia, a opressão não é uma possessão. As pessoas que não aceitaram Jesus, eles não entregaram a sua vida a Cristo, tem que entender uma coisa, você não pode chegar ao ponto de chegar à possessão. Se já é difícil você convencer uma pessoa oprimida, você vê que a pessoa está triste, está deprimida, que a pessoa às vezes pensa em deixar a sua própria vida, já não é fácil você conseguir evangelizar essas pessoas, porque ela está numa opressão, diferente de uma possessão, porque quando a pessoa está possessa, o inimigo já tomou conta da mente dela, já tomou conta do coração. Tem muita gente que não prega, mas tem demônio que já praticamente ele encarnacou a alma da pessoa. Por isso que às vezes é difícil você evangelizar. Aí que eu acabei de falar aí da oração. A adoração e, se possível, o jejum, quebra essas barreiras, derruba esse demônio. Faz esse demônio perder a força. Entendeu? Só que eu quero dizer para você que não aceitou Jesus aqui nessa noite, você que entregou a tua vida a Cristo, que ainda não teve a real conversão, não deixe chegar ao ponto de você ser oprimido
de ser possesso pelo demônio. Por enquanto a pressão está sobre você, entendeu? Ela está sobre a tua vida. E o pior que isso tudo não é. Tem até cristão, existe até cristãos que estão nessas condições. Eu me lembro o nome do evangelista, do pregador de um grande avivamento. Ele diz que chegaria um tempo que a gente teria que evangelizar os crentes. Nós teríamos que pregar os crentes. O que está acontecendo hoje? Muitos crentes não vieram aqui porque alguns talvez por um motivo de força maior, mas muitos não vieram aqui porque infelizmente cederam lá da carne. Talvez os filhos do orgulho eu não vou lá, porque estou cansado de ir naquela igreja, o pastor sempre a mesma coisa, eles só a mesma coisa. Quer dizer, infelizmente esses crentes vão ser evangelizados novamente. Nós vivemos nessa época aqui, ao invés de evangelizar o pecador, evangelizar o desviado, o ímpio, nós temos que evangelizar os crentes, pregar para eles, falar para eles, você tem que estar presente. E outra, como é que as pessoas vão vir até Jesus? Eu me lembro na época que eu comecei pelo Evangelho, as pessoas voltavam na igreja. Eles voltavam. Olha, eu entrei naquela igreja por curiosidade, eu vi aquela igreja lotada, aqueles crentes batendo palma, cantando, louvando. Hoje eles vêm lá fora, depende dos cultos que tem na semana, que quem vem todas as semanas, dá até uma tristeza. No máximo 10, 20, 30 pessoas. Como é que a gente vai trazer esses oprimidos, essas pessoas possessas, essas pessoas que o inimigo atormenta a alma delas, se a gente não tem que ir para a casa de Deus, se a gente não está dizendo, se a igreja estivesse cheia por curiosidade, muita gente passava ali e dizia, olha o que aconteceu. Eu já vi testemunho de pessoas falando assim, não, eu me converti porque eu vi aquela agitação, eu vi aquele movimento, entrei e não vi a palavra, porque a Bíblia diz em Romanos 10, 17. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que sorte que é fé pelo bem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aos Hebreus 4,2 diz assim, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra divisão da alma da junta e da medula, sendo apta para discernir e revelar as intenções do coração. Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, como é que essas vidas que estão oprimidas e possessas, essas pessoas que estão com fardo pesado, vão vir se não tiver oração, busca por essas almas? Tem que ter, meu irmão, tem que ter. Na verdade, eles falam só o ciclo de oração. O ciclo de oração tem que orar. É a igreja de Deus, membros, obreiros, aqueles que querem Deus, orar pelas almas de chegar aqui. E segundo, tem que ter frequência. Entendeu? Eu falei, como é que a pessoa vai aqui, se ele chega e diz, nossa, mas a igreja está vazia. Daqui a pouco, ele nem se interessa, porque nem os próprios cristãos, os que se dizem ser salvos, os que se dizem morar no céu com Jesus, que amam Jesus, vão se nem eles têm vindo. Eu sei que tem momentos que a gente passa por uma crise espiritual, muitas vezes nós passamos por uma tristeza, um desânimo, muita gente fica com raiva. Isso aí é o ser humano, meu irmão. Só que a gente tem que lutar. Quantas vezes eu vim para a igreja e falei, Jesus, estou cansado. Eu falei, o trabalho de madrugada é complicado. Já faz 7 anos que eu estou nessa empresa. Tem dia que se dorme bem, tem dia que se não dorme, entendeu? E principalmente domingo, a minha folga é de sábado para domingo de madrugada. Então, quer dizer, minha folga não é de dia, de madrugada. Aí eu tenho que passar dormindo um pouco depois do almoço, porque para aguentar lá não é fácil. Mas enfim, não é fácil para ninguém, mas nós temos que se esforçar. Então, a Bíblia diz, esforça porque eu te ajudarei. Se você der um passo, eu acredito que Jesus está bom. E outra coisa, eu acabei de dizer assim, aqui na palavra, aquele que não tem que dar do céu, é pior do que fiel. Você que é membro, você que é obreiro, até você que é visitante dessa igreja, já tem um tempo que para mim você já não é mais visitante, você já não é um crente, na verdade você já é um conhecedor. Você já conhece Jesus, o que falta é você se dobrar diante dele, entregar o seu caminho, sua vida. O que falta é você se arrepender e conhecer Cristo na sua vida. Quando nós temos que interceder, nós temos que buscar em favor dos nossos familiares, insistir. Quantos testemunhos eu já vi na internet de pessoas que intercedeu por bandidos, pessoas do tráfico? Você sabe que a pessoa do tráfico é duas saídas, ou é a cadeia ou é o cemitério. Mas o que Jesus fez também com a passão dessa mãe, desse pai, desse tio? Deus salvou essa pessoa. Quantos testemunhos que eu vi de pessoas macumbeiras, feiticeiros, para quem não sabe, a pessoa que chega a ponto de ser uma mãe cristã ou pai cristã,
essa pessoa está tomada por religiões de demônio. Mas o esposo foi lá e orou, intercedeu pela sua esposa, Deus trouxe. Ou vice-versa, a sua esposa intercedeu, Deus trouxe. Agora, se nós não buscarmos a Deus, não clamarmos, não dobrarmos o jeito, não tem como Jesus fazer uma obra. Tudo está baseado na oração. E esse texto aqui, ó, 20 após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E eu vou dizer, peraí, ele quer salvar esses oprimidos. Ele quer salvar eles que estão com o jugo pesado, que estão cansados. Eles estão cansados do pecado, estão cansados do mundo. Só que eles não têm força. Porque o mundo é como o imã. Ele está puxando eles. E como é que a gente consegue trazer essas pessoas? É buscar Deus, ficar por perto, interceder, é por dentro do simples evangelizar. Eu sei que não. A gente muitas vezes não deve atravessar a necessidade da pessoa. Porque tem pessoas que não gostam, tem gente que está não quer saber de Deus. Mas que eu falei, se a gente orar, colocar diante de Deus e pedir ao Senhor, eu quero falar do teu amor com essa pessoa, o Jesus vai quebrar essa barreira. O Senhor vai tirar da mente dessa pessoa essa semente maligna, porque tem a semente do Espírito Santo para falar e tem a semente do diabo. O diabo coloca a semente na pessoa, não quer saber de Deus, crente para mim, mas se a gente orar, Deus vai. Então, para Deus trazer esses oprimidos e cansados, para que Ele possa aliviar a carga deles, é a gente orar por essas pessoas, interceder. O mal que tem, eu estava vendo um podcast, não lembro quem era, ele estava comentando que o mal da igreja hoje, até vou pegar um pouco de doutrina, o mal dos crentes hoje da igreja é a fofoca, é muita fofoca, é muito despedismo, me falaram, me disseram, me falaram. Vamos trocar essa fofoca, esse despedismo por oração. O Leonardo aí, ele tem calçado, vamos orar por ele, Deus vai vamos orar por ele, que Deus vai salvar ele. Deus vai alcançar. Mas aí a pessoa quer, não. Porque você está dando meio de diabo, meu irmão. Nós temos que orar, já. O único meio é a oração. Quem vai doutrinar, só precisamos dizer, quem vai doutrinar e vai pregar para ele é o pastor. Você está errado. Não adianta ficar falando, espalhando no mundo lá. Então o que está matando a igreja, esse podcast está vindo, o camarada falou, o irmão lá falou assim, irmão, eu acho, na minha opinião, na minha concepção, que você difamar, caluniar, falar mal do próximo, deveria receber uma punição igual a do dele. Tem igreja que quando a pessoa cai do pé é de 1 a 2 anos. Então ele falou, deveria ter uma punição para essa pessoa, porque primeiro ele nem sabe da vida do outro. Segundo, ele não tem que ficar falando mal, ele tem que orar. Ele tem que amar, pedir misericórdia para aquela vida, entendeu? E o que está matando a igreja é isso hoje. Ao invés de nós nos submetermos à oração, ao clamor, à súplica a Deus, a interceder pelas almas, e até pelos crentes, como eu acabei de dizer aqui, eu não lembro o nome do evangelista, o grande avivador, ele falou assim que chegaria tempo que você teria que interceder e pregar pelos crentes, entendeu? Então vamos orar, não tem outro meio, entendeu? Amém, igreja? Olha o que diz aqui, tomai sobre vós o meu jugo, entendeu? Tomai sobre vós o meu jugo. Por que Jesus disse isso? Porque os fariseus, os escribas, o doutor da lei daquela época, eles eram homem culto, eles eram mestres da lei. Eles jogavam um jugo muito forte sobre aquele povo, entendeu? Eles não tinham pena, eles não tinham compaixão. Portanto, se você for ver a cerca daquela mulher adúltera, e quando ela pegou o pé diante da mulher, eles iriam logo apedrejar. Só que Jesus foi diferente. Ele agiu diferente. Ele já pegou e já falou, não. Se algum de vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Se algum de vós não pecou, atira a primeira pedra. Jesus fez diferente. Ele falou assim, quando ele disse essas palavras, ninguém socorreu. Jesus deu um perdão para aquela mulher. E os fariseus, eles colocavam um jugo muito forte. Não, pecou, tem que morrer. Aquela mulher que estava dizendo que aquilo era lá, eu estava vendo um pastor explicando que ele queria o tempo de Israel. Não era pecado a mulher ter fruição, não era pecado a mulher andar, transitar ou tocar nas pessoas. Quem criou aquela doutrina foi os escribas, foi os fariseus, entendeu? Por isso que Jesus falou, chamava eles de raça de tribos, entendeu? Dizia que eles eram hipócritas, entendeu? Que eles pregavam aquilo, mas não viviam aquilo, entendeu? E eles jogavam esse jugo sobre o povo. Tem muitas coisas que eles ensinavam que realmente era a Bíblia, a palavra, mas tinha coisas que eles sobrecarregavam o povo, jogavam um jugo sobre eles. E Jesus fez diferente. Ele pôs um jugo mais suave. Jesus não liberou o pecado, que é para cumprir
pregando um tipo de evangelho aí, ó, hipergraça, evangelho meio comunitário, comunitário. Eu não conheço esse evangelho. Eu conheço, para mim, esse evangelho é apóstolo, evangelho do pecado, do diabo. Esse tipo de evangelho que veio com vontade de comunicar, esse tipo de evangelho para mim está fora dos meus conceitos. Esse evangelho, o evangelho que a Bíblia fala aqui no livro de Mateus, vou até ler, estou perto dele aqui, ó, do Mateus 7 diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha, Jesus ele ensinou esse tipo de porta, ele quer ensinar porta estreita, e não porta larga, e muito menos caminho largo. Olha o que ele diz, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos acham que encontram. Esse tipo de evangelho que o cara alarga a porta, para mim esse tipo de evangelho não é verdadeiro evangelho. Não é o alimento sólido que a Bíblia diz. Esse alimento é o tal que a gente costuma dizer no mundo aqui, mel de chuveiro, que quer dar para as pessoas virem, entendeu? Elas vêm, só que não há mudança, não há transformação. E a transformação não começa somente de fora. Nós que somos pentecostais, de doutrina, ainda mais eu que fui criado um bom tempo na igreja pentecostal dos amores, eu e minha esposa nasceu lá das moças, se batizou. Eu, pela graça de Deus, aceitei Jesus. Eu me batizei no evangelho particular. Entendeu? Daí eu fui para Desamor, porque meu pai era família era. Então, a gente teve um hábito de uma doutrina, principalmente das vestes. Só que começa de dentro para fora, entendeu? Ah, mas eu sou crente, mas anda de qualquer jeito. Não é para mim, não é crente. Entendeu? Ah, se for uma irmã lá de qualquer, anda, se veste de qualquer maneira, como diz o pastor Joaquim Tavares, ele fala uma pique gosta andando por aí, entendeu? Um camarada que tem coragem, nunca foi crente, andar de calção, perguntando, de shorts, às vezes até pelado, ele fala bem assim, é um homem duro. Então esse tipo de evangelho, eu não acredito, para mim esse tipo de evangelho é apóstolo. Amém, igreja? Então Jesus diz, vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele diz é aprender de mim? Inclusive, eu falei para o pastor que pelo que disse que se possível ter um culto que batia com o Espírito Santo no sábado, a igreja de São Senado ia adotar, todas as igrejas iam adotar um culto de ensinamento da palavra. O pastor que queria dar um chute inicial, daí ele poderia chamar um evangelista, um outro pastor, porque aqui nós temos 4 pastores aqui, poderia chamar o presbítero, porque a Bíblia diz, se você, um dia se Deus permitir, eu vou falar acerca do ministério do pastor e do presbítero, logo no nome dele, está em Timóteo lá, né? Paulo fala assim, se alguém deseja foi episcopado, excelente obra deseja. Aí tem as minhas características, as qualidades de um pastor, entendeu? Aí tem a qualidade do diácono e a qualidade do presbítero. O presbítero pode ensinar, pode, mas o pastor tem que dar um chute inicial, porque o povo tem uma maneira de acreditar só no pastor. Amém? Você tem que acreditar nele, mas não é só o pastor que Deus fala. Deus pode usar uma membro da igreja. No tempo que eu congregava na Desamor, os pastores diziam, se o Espírito Santo me deu o coração e dá uma oportunidade para aquele irmão de pregar. Ele queria pregar, Deus usava ele. Deus falou comigo para dar uma oportunidade de cooperador. Além de ele pregar, aí ele orava com revelação, orava com libertação. Porque ele botava os membros obreiros de atividade. Tem outro texto também que Paulo fala acerca do. Ele fala acerca do pastor, do dirigente da igreja, desenvolveu tarefa. Uma outra área, como eu preparo, Deus permitido. Eu fiz muitos esboços aqui, irmão, mas muitos já foi perdido, porque fiquei muito tempo sem pregar, sem ensinar, entendeu? E como eu estava dizendo aqui está aqui, ó, bem claro, na palavra de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso do coração. Como é que o pecador, o viciado, ou até o crente vai aprender de Jesus, se não tiver ensinamento da palavra, meu irmão? E se não tiver ensinamento? Ah, mas não adianta, não adianta, aqui o povo não vem. Estava falando para minha esposa que tem um grande pastor da Assembleia, ele é um homem culto da Bíblia, ele deu até uma tristeza, ele estava transmitindo o culto ao vivo, e a igreja dele estava meio vazia. Eu falei para minha esposa, você vê um homem de Deus desse, com conhecimento desse, fica pelos membros da igreja, só que ele tem bonito, irmão. Quem está perdendo não é quem não veio. Quem está perdendo é aqueles que não vêm, porque eles não vão crescer no conhecimento. A Bíblia diz que nós temos que crescer tanto na graça como no conhecimento. Porque está cheio de crente desnutrido, raquítico, crente abatido, crente fraco, desanimado. Porque está cheio de crente que, eu não vou na igreja, vou perder meu tempo lá. Mas um dia não, é porque ele
ter aparência, não é sobre falar eu sou humilde. Você tem que ser humilde. São coisas que eu venho aqui. Eu já não sei se a irmã Natália daí. A irmã Natália vai pregar. Eu tenho que ouvir. Ela é uma mulher que está há muitos anos aqui, anciana. Eu tenho que escutar ela. Entendeu? Eu escuto os áudios dela, eu preciso entender. Então se chama de humildade. Que nem eu acabei de falar aqui. A nossa igreja deveria ter esse tipo de estudo, mesmo que muitos não viessem. No começo sempre vai ser difícil. Entendeu? Que meu pastor quer fazer essa oração de uma hora, é correto. Nós fazíamos na segunda-feira aqui, né, Leonardo? Quem vivia aqui? Só eu, Leonardo, mas eles foram uns 3 anos. Nós perdemos alguma coisa, nós ganhamos, entendeu? E aí prova também que muitas dessas pessoas não amam Jesus, que se amasse Jesus estaria aqui. Ou pelo menos amasse o seu familiar, né? Que a Bíblia diz, aquele que não tem cuidado dos seus, ele é pior que o infiel. Que esse que diz que ama a sua família, ama a sua esposa, ama os seus filhos, mas não tem coragem de orar, entendeu? As primeiras pessoas que eu apresento a minha oração é a minha esposa, é a minha filha, os meus enteados, os filhos, que são meus familiares. A maioria deles são viciados, né? A maioria dos meus irmãos, irmãs e minha mãe são viciados. Só tem uma irmã que está no Evangelho, eles são afastados, mas primeiro é pessoas que tem que orar. Aí depois eu oro pela igreja, até eu tenho que tocar meu coração e orar pelo corpo do obreiro. Círculo de oração, inclusive já dá olhar para a círculo de oração, vocês têm que se despertar, vocês têm que orar. Eu vi uma profecia, muita gente não aceita, que é nada do nosso ministério, entendeu? Mas eu acredito nessa pessoa, essa pessoa já entregou revelações e se cumpriu. Deus falou que vai vir uma grande luta espiritual, os demônios vão agir terrivelmente na igreja, entendeu? E se os crentes não estiverem preparados, não caiu. O que está acontecendo hoje? Eu auxiliei algumas igrejas que são missionárias, eu falei para eles mandar até agora, até tristeza. Tem igreja, irmão. Aqui uma vez, tem uma igreja que eu estava vendo ali, num culto de semana tinha 100 pessoas. Imagina um pregador, eu penso assim, você orar, jejuar, santificar, chegar lá, tinha 6 pessoas com ele, eu não dele. Mas o que é isso aí? É crença espiritual. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor do mundo se esfriaria. O amor pode se esfriar lá no mundo. Quem não serve Jesus, mas o crente não pode ficar aqui. Ele tem que se buscar. Como é que você se aquece espiritualmente? Como é que você se reveste do poder? Através de orar e de buscar. A Bíblia diz, lá no livro de Efésios, lá, acerca dessa armadura de Deus. Nós temos que buscar, nós cristãos temos que buscar essa armadura. E como eu acabei de falar aqui, eu estou tentando falar que eu nunca acabei esquecendo. O círculo de oração tem que buscar Deus. A irmã do círculo de oração, todas as semanas tem que colocar o jeito de orar. Conversar com Deus. Não fique só esperando da dirigente. Com ele, dos direitos, eu vou ficar na cola do dirigente, ficar na cola do filho, da dirigente. Não, você tem que orar, você é livre. Você faz parte do corpo de Cristo. Entendeu? Inclusive vocês que têm a oportunidade de cantar aqui, de louvar também, vocês têm que orar. Entendeu? Senão o louvor de vocês não passa que você quer. Eu lembro antigamente, os mais antigos sabem, que as pessoas diziam, eu fui naquele culto lá, porque eu vi uma pessoa cantar um louvor, nossa, que louvor tão lindo. Agora o louvor não fala mais por quê? Porque ele está cantando com hora. Como diz um pastor que dirigiu aqui, é uma árvore seca, um crente seco. Não mora, se não tem hora, não tem poder, não tem visão, não tem graça, entendeu? Nós temos que orar, eu sei que não é fácil orar, já falei, vocês não é fácil, entendeu? É uma luta, é uma peleja. Tempos atrás eu estava orando, e a meu quarto que eu tenho no aqui, o pedreiro ele errou, ele deixou um tanto assim, ó, da porta. Aí eu não sei o que deu, eu comecei a sentir um gelo, falei, meu Deus, e estava calor lá fora, era perdão. É você que está aí mexendo comigo, você está arrependido, Satanás. Aí quando eu olho os olhos, abri os olhos, sei lá, você quer abrir os olhos, eu vejo aquele negócio passeando assim, por baixo da porta. É você que está aí nesse Satanás, porque ele vem conectar. Você acha que o diabo quer que nós ganhamos as pessoas que conectar com Deus? Ele não quer que nós tenhamos com a nossa mente ligada em Cristo. Ele quer que a gente fique batendo língua para não falar da pessoa, ficar pensando da pessoa. Ele quer que a gente fique murmurando. Ele quer que a gente fique aí se queixando da vida. E ele sabe que a oração é chata. A oração é o meio pela qual Deus pode operar e fazer grandes proezas. Lógico, segundo a vontade dele. Porque tem muito crente que ora e acha que Deus tem que dar também, conforme a vontade dele. Seja feito com vontade e querer dele. Amém, igreja? Aqui, ó. Vinde após mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sobre o espírito do coração. Que eu estava falando acerca do estudo. Tem tanta coisa para ser ensinada na Bíblia. Eu gosto muito de
quando eu converso, seja com minha esposa, com algumas pessoas, eu gosto de falar acerca dos dons. Por que acerca dos dons que está escrito em 1 Coríntios 12? Porque os dons são para a edificação da igreja. Os dons são para crescimento e desenvolvimento da obra. Se um obreiro sem dom, tem uma certa denominação aí, que pode ser o nome, que ele não aceita, eles não acreditam nos dons. Entendeu? Não sei o que eles pregam lá, porque sem dom do Espírito Santo não tem como trazer edificação. Entendeu? Até porque um dos dons da Bíblia está escrito aqui, é o dom da palavra da sabedoria. O que significa o dom da palavra da sabedoria? Eu estava lendo a interpretação desse dom, é o dom que está no seu estado. Quantas pessoas que queriam ser aconselhadas? A minha esposa mesmo, uma certa feita, Deus manifestou esse dom nela. Ela deu um conselho sábado para uma mulher, um conselho que a mulher ficou maravilhada, ela abriu minha mente. É por isso que as pessoas já sabem não estão se convertendo, porque está faltando o dom do Espírito Santo na vida do obreiro, na vida do crente. Mas dom você não consegue ir numa churrascaria, numa pizzaria, dom você não consegue na beira da mesa, tu ali comendo. Não que seja pecado comendo, mas não tem como você receber dom se estiver na carne, você tem que estar no Espírito. Tem dom do Espírito Santo, não. Tem dom do Espírito Santo que a gente paga o preço caro. Uma certa vez eu comecei a orar uns anos atrás e pedi o dom da cura. Eu tive que parar de pedir. Estava trabalhando numa hospitadora, não, é duro você receber. Estava passando por uma luta terrível com relação ao dom da cura. Aí eu vi um médico contando, um médico convertido, que Deus deu a ele o dom da cura. Só que esse médico, antes de receber o dom da cura, ele foi parar no vale da segunda morte. Ele faleceu. Ele falou: eu parei no vale da segunda morte. Entendeu? Por isso não é fácil. Tem também sobre esse que eu acabei de falar, acerca do Espírito Santo. Tem gente que nem sabe quem é o Espírito Santo. Aí vem o testigo de lá falar para ele: o Espírito Santo, eu não fui uma coisa que não me deu na leva, é verdade, irmão. O cara está sendo enganado por segundo a casa publicadora das Assembleias de Deus. Eu fiz um estudo uma vez sobre seitas e heresias que faço doutrina. Segundo a CPAD, eles são considerados uma das piores seitas. Se tiver um testemunho de Jeová aqui, ou alguém que aparece, tem tudo que eu tenho que falar. Eles são considerados uma das piores seitas, porque eles titulam totalmente. Eles não aceitam que Jesus é Deus, eles não aceitam. Ele diz que Jesus é apenas um homem que veio à terra, ele é filho, mas não filho de Deus, para salvar nós. Então vem um crente que não conhece a Bíblia, não é verdade mesmo. Vem um homem que começa a ensinar ele, fala umas coisas para ele, ele acredita, porque não tem conhecimento. E outra coisa que eu quero dizer para a igreja: quando você for na Bíblia, ler a Bíblia, persista, porque assim como o diabo luta para você não orar, ele coloca um monte de impossível. Ele eu acabei de falar que eu estava orando tempo atrás, que estava no calor, ele é Deus, congelou o quarto, meu, Jesus disse no quarto. Eu falei: manda fogo nesse cabelo. De repente o quarto começou a ficar mais normal, né? Até porque o quartinho do oro lá, ele não, o ventilador está quebrado. Ele está quebrado. Aí eu falei: meu Deus do céu, esse fio aqui está demais. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa você, meus irmãos, entender a Bíblia. É a mesma coisa. Você vai ver, começa a dar um monte de negócio, um desejo. O diabo não quer que você conheça a verdade. Jesus falou, se não me engano, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós não dais eterna, ninguém tem. Isso é a que ela testifica. Achei interessante esse texto, você não gosta de mencionar, que esse texto Jesus falou num ambiente onde tinha fariseus, escribas, doutor da lei, homens que não precisavam ser ensinados. Imagine falar um nome desse. Por isso que eles ignoravam, eles rejeitavam, eles faziam pouco caso de Jesus. Quem é esse para falar isso para nós? Um filho do carpinteiro, um homem simples. Quem é esse? Mas ele falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidar de dela, mas quem quer. Isso é o que eu testifico. Por isso que diz Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés, sua palavra, e luz para o caminho. Eu te acordei, persista, mano. Leia 10, 15, 20, 50 vezes. Esse texto aqui, quantas vezes eu li, e outros textos mais. Às vezes eu oro e menciono esse texto. Geralmente quando eu oro, eu menciono um versículo bíblico. Quem já me viu olhando no culto ou ali no lado, eu gosto de mencionar, né? Eu menciono para você ter coragem. Porque não é fácil, é muita coisa. Imagina, a Bíblia tem 66 livros. Imagina quantas mil palavras tem aqui. Então quando você for ler a Bíblia, procure ler o texto inteiro. Inclusive, quem sou eu para ajudar vocês? Quando o pregador está no culto, na minha visão, ele tem que ler o texto inteiro, entendeu? Não ler só o que está aprendendo, porque ele já leu.
É bom ler o texto, se possível, né? Que aqui fala sobre o jugo de Jesus. Se possível, ler todos os textos. Ah, mas vai demorar, porque tem gente aqui que não tem leitura, não tem estudo. Então, essa pessoa lendo, ela vai guardar na mente. E você, quando for estudar a Bíblia, procure sempre ler e insistir. Só que como é que tem o conhecimento? Às vezes Deus manifesta o conhecimento numa população, numa prisão, numa perseguição, numa calúnia. Às vezes Deus abre a tua mente na hora que você está ali, numa angústia, numa prisão. Deus faz você lembrar aquele texto, aquele versículo. Entendeu? Deus ele vai você lembrar aquele texto ali. Então, quando você for ler, procure, meus irmãos, ter perseverança. Perseverança em tudo. É na oração, no jejum, na busca, é na leitura, é você perseverar no teu propósito. Que eu acabei de falar sobre família. Se nós realmente buscarmos intensamente, colocarmos na nossa família de Deus, Deus vai para a sua misericórdia. Não precisa ter revelação, ter profecia, ter agitação. Deus vai falar com você mesmo. Deus vai falar a tua coração, já estou dando vitória para o teu filho, estou dando vitória para a tua mulher, para o teu esposo, estou dando vitória para o teu tia. Eu vi um testemunho de uma irmã que ela orava por uma parede dela, que minha filha nem marido, lá dentro dos matos, e Jesus alcançou ela. Imagina, Jesus alcançou através da oração dela. Amém, igreja? Porque o meu jugo é suave e esse meu fardo é leve. Como é que o jugo de Jesus pode se tornar suave? Você que não aceitou Jesus, que não entregou a vida a Cristo, que não se decidiu. Inclusive, eu quero te afirmar, quero te alertar, porque tem pessoas, meus irmãos, que acham que eu não aceitei Jesus. Então Deus não é completamente. Segundo o que eu já vi em relatos deste mundo, quando a pessoa morre, ele pensa que vai ser condenado, jogado no cantinho de crente. Não. Essa pessoa vai ser julgada igual crente. Ele vai ser julgado igual crente, porque o diabo tem um livro lá, ele diz: ah, você teve na missão missionária, você teve na assembleia, você teve na Deus Amor, então você conheceu Jesus, você sabe que Jesus, ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai até por mim. Jesus não é o caminho, ele é o caminho, ele é a vida. Não existe vida fora de Jesus. Se alguém procura vida fora de Jesus, esse aí está perdido. Por que o mundo está desse jeito aí? As pessoas procuram vida nas drogas, na bebida, no sexo ilícito, procuram em outras coisas que não tem nada a ver, coisas que são os frutos da vida. Então, se você praticamente já conhece Jesus, se você já teve várias vezes aqui ou em outro ministério, você já é praticamente um crente. Então, o jugo de Jesus pode se tornar suave se você aceitar Ele. Se você entregar a vida dele, se abandonar, não é fácil abandonar o mundo. Quando eu fui para Jesus, irmão, eu fui bem louco. Eu gostava muito de praticar esporte. Meu sonho era chegar aos 50, 70 anos e pôr para atlético, né? Fazer que nem uns fazem, sair correndo, fazer maratona, entendeu? Era meu sonho. Era o meu desejo. Você acha que foi fácil largar essas coisas para vir para Jesus? Eu vejo pessoas que estão, e perdoe que eu vou dizer aqui, a pessoa já está bem velha, idosa, já está na beira da sepultura, ela nega Jesus, não quer Jesus. Imagina uma pessoa nova, mas o Senhor disse: não, vem a mim, entendeu? Vem a mim e coloca sobre mim a tua sociedade, coloca sobre mim as tuas preocupações, que eu me encarregarei. Porque Jesus disse: porque o meu jugo é suave. Esse jugo pode se tornar suave se você que não aceitou Jesus entregar sua vida a Ele. O seu jugo pode ser suave se você reconciliar. Ah, mas eu não consigo reconciliar, não é firme. Se é mesmo assim, isso é pensamento do diabo, é o inimigo que está agindo na tua mente. Ele não quer que você volte para ele. Ah, mas eu não tenho mais chance de situação. É mentira, é um encontro de Satanás. O diabo coloca o ensinamento das pessoas. É só você dar passo, só você voltar para ele. E você mesmo, você sabe que nós mesmos podemos expulsar o diabo. A gente pode dizer: ó Satanás, a partir de hoje, eu aceitei a Jesus. A partir de hoje eu entreguei a minha vida a Cristo. A partir de hoje, Jesus é o Senhor da minha vida, da minha alma. Por isso te ordeno, saia da minha vida. Se você fizer isso, você vai ver o capeta, ele vai bater e vai bater lá. Ele vai passar o capeta. Me desculpe usar esse termo mentira, mas ele vai cair caminho. Eu tinha sempre falado, quando nós íamos testar, vamos cair caminho, vamos embora. Ele vai sair fora. Se você reconciliadamente, ó Satanás, a partir de hoje eu voltei para Jesus. Eu quero Jesus, eu quero segui-lo, eu quero amá-lo, eu quero andar com Ele, eu quero voltar para Ele. Então saia da minha vida, saia da minha casa, da minha família. Se você fizer essa decisão, o diabo vai bater e tirar. Ah, mas eu vou passar tudo, vai passar. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições,
mas desde o ano eu venci o mundo e posso vencer ele. Por isso que eu falei aqui, ó, que as pessoas muitas vezes não sabem quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que nos ajuda, ele que nos dá força. Por isso nós temos que buscar, meu irmão. Mas eu já fui batizado, temos que continuar buscando, entendeu? A Bíblia diz que nós temos que nos resistir dessa fatura de Deus. Nós temos que estar com o nosso vaso cheio, com a nossa botija cheia. E como é que você consegue estar cheio? Buscando, clamando. Mas eu não sei orar. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele lhe dará liberalmente. Eu sempre falo isso para Deus: Senhor, eu não sei orar, eu não sei clamar, eu não sei explicar, eu não sei como me colocar diante dessa situação. Que nem eu tenho essa madrugada, pela graça de Deus, eu fui orar 3h26, não estou me exaltando, eu me submeti, eu acabei a oração 10h06 da manhã, 10h06. Ainda eu tinha, parecia que tinha mais vontade de orar, entendeu? Mas a gente é falha, né? Então o que acontece? Tem muita coisa para a gente colocar. Olha o país que está, olha a situação que está esse nosso governo, essa corrupção que está aí. Nós temos que orar para Deus combater isso. Como é que Deus vai combater essa corrupção, esse principado da corrupção? Como é que Deus vai combater essa podridão, essa sujeira do nosso cenário político? Através da oração. Sabe por quê? Eu vi um pastor falando que o Brasil está desse jeito porque a igreja deixou de orar, a igreja deixou de buscar, a igreja deixou de ter a prioridade de ser papel de igreja. E perdoe que eu vou falar, a igreja está substituindo o mundo. A igreja está substituindo o mundo, meu irmão. Nós estamos montados com Satanás, mas a igreja está montada com Jesus. Eu não estou generalizando, dizendo que é todo mundo. Mas o que está acontecendo? Hoje você vê alguns cultos aí, você não sabe se é culto. Parece mais um show, uma balada. Meu Deus do céu, eu vi um culto lá no pedaço, não tem misericórdia. Eu já fui nos 3 pontinhos, cancelei, dei morri, falei, isso aqui é tudo. Se Deus não está num lugar desse, Deus não está. O Deus que eu creio, ele está no lugar certo. A Bíblia diz que ele está porque eu sou santo. Não tem jeito de ser perfeito, a gente tem que corrigir, se consertar. É por isso que a gente tem que estar procurando dentro do possível e estar no culto. Porque o culto é uma escola, você está aqui para aprender. Como eu disse aqui no princípio, se possível fosse a gente ter tudo vivo, entendeu? Mas eu não veio, não veio, tudo bem. O problema é que está perdendo a você. Daqui um tempo que o irmão está lá no culto, sendo evangelista, pastor, prefeito, secretário, você vai ficar sentado 20, 30, 40 anos dentro da igreja. E se você não morrer, finalmente, porque pelos anos de fé, que eu, a esposa, teve aqui dentro da igreja, o Carguinho, e outros mais aqui, quantas pessoas eu já fui passar por aqui, inclusive eu já vi casos, não sei se eu vi casos de pessoas que morreram nessa sociedade, que participou de tudo como esse. Sentou aqui com vocês, infelizmente partiu, não sei se eles partiram com Jesus. Tomara, né, meu irmão? Se eles não aceitaram Jesus aqui, por não ter aceitado, eu estou no ministério. Entendeu? Em outra dominação, Deus tem entrega a Cristo. Então, nós temos que realmente nos colocar. O meu fardo é leve. O fardo de Jesus era diferente do fardo dos fariseus, dos escribas. Que os fariseus eles se impunham sobre o povo. Eles, muitas vezes, eles queriam que o povo fizesse coisas absurdas. Se você estudar, procure pesquisar sobre os escribas fariseus, eu não estou todos merecendo o cargo deles, porque eles eram líderes. Assim como o missionário Alexandre, o pastor aqui, que os mais são líderes, eles eram líderes. Só que eles colocavam um fardo, colocavam um peso muito grande, entendeu? Sobre o povo, colocavam sobre aquele povo ali, eles exigiam muito. Portanto, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele entregou a vida dele a Cristo, ele passou a ser um pregador. Se você for ver, na minha visão, cada pastor, cada líder, cada pregador, cada teólogo tem sua visão. Na minha visão, o espírito da carne de Paulo não é uma doença que eles falavam, que os discípulos tuberculose, e outros falam. Na minha visão, era o povo religioso, eram os fariseus, era aquele povo zeloso. Porque pode ver, se você estudar as cartas de Paulo, de Atos, adiante, você vai ver que onde Paulo ia, tinha uma galera lá para querer falar esse Paulo aí, isso aí, o cara que está querendo explorar, ele matou fulano, matou ciclano, eles provocavam, eles ficaram com tempo. Por isso, se não me engano, em Provérbios 6:16 fala que 7 coisas Deus está pedindo. E a última é pior ainda, aquele que seria a potência dos irmãos. Primeiro que o missionário pregava antigamente, não sei se o pastor chegou a ouvir, ele dizia que semear contenta faz lembrar o diabo, faz lembrar a música, isso faz lembrar. Aí o que acontece? Esses líderes religiosos, aqueles que se vivem
Eles iam atrás de Paulo só para querer caminhar, reclamar, querer dar para o testemunho dele. Eu acredito, na minha visão, que o espírito de Paulo, na minha visão, era isso aí, que ele já tinha provado a real conversão, ele já tinha provado que ele tinha se convertido, ele já tinha provado que Deus era com ele. Paulo não menciona, não deixa muito mencionado sinais, prodígios, mas eu acredito que Deus fez milagres extraordinários através de Paulo. Tanto é que ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para ser imitador de Cristo, além de andar e viver como Cristo, procurar seguir e obedecer às leis de Cristo, da palavra, ele também foi operado sinais, porque Jesus falou: aqueles que creem em mim fariam as obras que eu faço para mim maior. Então eu acredito que Paulo fazia sinais extraordinários, entendeu? Só que ele não deixa muito missionário. Isso aí é um outro assunto, porque Jesus não quer que ninguém venha para ele, simplesmente por causa de milagre. Tanto é que se fosse assim, irmão, tem ministérios antigos aí que infelizmente está quase acabando de membro. Se tinha milagre, acabou o milagre, não foi embora. Eu posso olhar para de milagre, quer dizer, eu só vou seguir Jesus. Se Jesus fizer um milagre para mim, então para mim, na minha concepção, o espírito de Paulo era, quando eles perseguiam ele, ficavam difamando, caluniando. Meu Deus, você vendo com o tempo. Por isso que Deus citou lá, se não me engano, é Provérbios 6, 16, o 17, que 7 coisas ele abomina. Pior que se você ler ali, não tem coisa terrível. Você matar uma pessoa é abominável, né? Mas agora imagine você semear por dentro. Semear por dentro é você ver alguém morrer, não vê morrer fisicamente, mas vê morrer espiritualmente. Então o que acontece? O que a Bíblia diz? O fardo de Jesus, ele é, mas ele só vai se tornar fardo da tua vida, meu irmão, da bola, do espírito, do dízimo, testemunho, livre, pensador, ou de nenhum inferno de Deus, vai ter algum ateu. O fardo vai se tornar leve se você passar por trás de Jesus e entregar a sua vida. A Bíblia diz: entrega o caminho do Senhor, confia nele, tudo fará. Eu estou tentando lembrar, eu lembro, irmão, eu tenho muito versículo na mente, mas como poucas vezes eu preguei, poucas vezes eu falei, então se você não exercitar, você não decora. É que nem um pedreiro. Quem é aquele pedreiro sabe, ele nunca sentou tijolo, nunca nasceu, não sabendo sentar o tijolo. Ele não chegou lá e você está olhando o pedreiro sentar tijolo, parece fácil, é moleza, mas vai você fazer. Botar no nível nivelado. Então, você só vai adquirir essa prática você acertando o tijolo. Você olha o pedreiro revogando, maior moleza de revogar. Mas faça isso você. Tanto é que eu já tentei várias vezes fazer o revogo de gato, só para ter misericórdia. Entendeu? E assim é a palavra, você tem que exercitar ali, pregando, ensinando, falando, entendeu? E insistindo. E também eu falei, buscando. Eu sempre busco de Deus, eu falo assim: eu preciso de entendimento. Eu falo: Senhor, eu não quero pregar igual muitos pregam. Eu estou dizendo que eles não sabem pregar, mas tem muitos que eles pregam somente citando o versículo. Eu quero que Deus me manifeste discernimento, o entendimento daquele versículo, que eu traduza, porque eu acredito em dois dons, que estava escrito lá em 1 Coríntios. O dom de discernir espírito, que muita gente também não entende, acha que discernir espírito é só ver demônio, não. É só ver anjo, não, também não é. Se distingue até o espírito da pessoa. Se você soubesse, meu irmão, tem pessoas que você olha, o coração daquela pessoa é todo preto, todo medo, e você pensa: mas aquela irmã é uma crente, tem que cantar, ou seja, você é uma pessoa da mundo. E se soubesse o coração dessa pessoa, só tem profissão. E para mim tem o dom de discernir a palavra, que é interpretar aquilo que está nessa escritura. É lógico que Deus só vai interpretar aquilo que você entendeu, né? Se você não ler a Bíblia, você não vai falar e interpretar. Tem gente que quer pregar e não liga, fica difícil. Ou é a Bíblia só no sentido público, entendeu? Eu já fui pregador, já conheci, que praticamente só via a Bíblia no sentido público. Então você que está aqui nessa noite, que não aceitou Jesus, que não reconciliou com ele, se você, eu falei para a pessoa assim: eu mesmo que a pessoa não aceita, eu reconheci, que essa semente fique semeada no coração. Entendeu? E o Senhor vai fazer um crescimento próprio e cresça nesse coração. Mas para pensar e repita. Não é tempo que nós estamos perdendo. Jesus está indo buscar a sua igreja. Ele eu falei aqui para o seu coração, já mencionava. Ele eu falei para o seu coração: vamos orar, buscando para que as irmãs, porque o que Deus tem mostrado que vai vir uma mão espiritual. A minha esposa, muitos anos atrás, me perdoe essa coisa, ela, por exemplo, ela teve uma visão, quando nós éramos a meu sabor, ela teve uma visão
claramente, e a Desamor, era uma igreja que as pessoas entravam, caía na porta, não é? Eu me lembro que estava começando, né? Também iniciado, imagina que estava começando, a gente tinha vontade de sair correndo, né? A juventude pregava, caía de demonada, era fogo puro. E ela teve uma revelação, aliás, duas, uma na do quarto e uma mão fez assim. Aí estava gente se agarrando, gente, não sei o quê. Aí teve que foi jogar longe. Outra revelação, quando ela abriu a porta da igreja, que ela limpava a igreja, ela lá com a mulher, quando ela pisou na igreja, o chão abaixou, caiu na casa. Aí ela contou para o dirigente era um homem do Rio, e falou: não, isso aí é o nível espiritual da igreja, é algo lá no futuro. Entendeu? Para quem conhece o Desamor hoje, conheceu antigamente, conhece hoje, não sabe. Vamos entender. Caiu no nível espiritual dele. Entendeu? Quantas pessoas que a gente ficou sabendo lá, de tudo, mas foi, até fechou essa igreja. Essa Desamor lá no sindicato, na rua de Junto de Sua, fechou. E ninguém imaginava que ela era fechada uma igreja, ninguém. Eu, na época que não era tesoureiro, o irmão chamava eu para lutar. Foi em 94, 95, 94. Foi que na época que criou o real. Irmão, eu cheguei a botar no tesoureiro mais de 3 mil reais. Imagina, irmão. Mais de 3 mil reais tinha dentro daquele cofre. Era dinheiro pra caramba. Vai lá ver hoje, está fechado. Fechado porque acabou o livro. Aqui nem minha esposa, essa visão que se teve, essa revelação, foi aquilo que Deus mostrou. Só que na época ninguém deu a visão. Uma cooperadora. Se fosse um presbítero, cada irmão não tem pastor, hoje ele é presbítero. Ah, se fosse um presbítero também, mas se cumpriu. Esse pastor, se ele estiver vivo, ele agora vai fazer o grande. Esse irmão, se ele estiver vivo, ele lembra dessa visão, dessa revelação que Deus deu para minha esposa, que ela viu o barco sendo chacoalhado, e muitas vezes ele jogado fora. Isso aí pode acontecer com a igreja brasileira. Tem uma profecia aí que está dizendo que Deus me falava que ele vai fazer uma vida. Porque o Senhor está enojado com o Senhor. Tem muitas denominações que só querem fazer misericórdia. Não estou dizendo que a visão do Senhor é assim. Mas tem igreja que, se vocês verem na internet, vocês não querem ver. Então, é 5 minutinhos, vai lá e deleta, porque aquilo ali não é tudo, aquilo ali não é coração. E a minha igreja, que eu já encerrar, aquilo que eu não soube expressar, o Espírito Santo fala no nosso coração, que o pastor vai dar continuidade, ele vai fazer o bem, ele vai orar com os dons, amém? Fique de pé. Você que nessa noite não aceitou Jesus, implica, entrega a sua vida. Você que não reconciliou, não tem unido ao diabo, reconcilie, pense, analise, porque a melhor escolha que você tem é você tomar o fardo junto de Jesus, porque o jugo do dele é suave, e tomar o fardo dele, entendeu? Se você ficar com o jugo do mundo, com o fardo do mundo, você vai só sofrer, amém? Vamos fazer um pouquinho de oração, agradecendo a Deus. Ó Pai Celestial, em nome de Jesus nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos por este momento, que essa palavra possa confortar e alegrar e fazer essas pessoas entenderem, inclusive eu que nós temos que nos humilhar cada vez mais, colocarmos nossa boca no pó e clamarmos por sua misericórdia. Senhor, alegra a alma e o coração dessa pessoa, repreende, Senhor, essa opressão, essa possessão maligna, ponha por terra todas as barreiras e obstáculos e empecilhos de Satanás. Senhor, toma o teu servo que vai pregar, toma o teu servo que vai, Senhor, dar continuidade neste momento, usa ele conforme a sua vontade, toma os lados, Senhor, a voz dele neste momento, e em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Vamos receber o servo de Deus, uma grande salva de palmas, que nós vamos receber. Deus já me chacoalhou de Deus. Você sentiu aí o verdadeiro de Deus? Porque todo livro pastor, hoje foi uma pesada mesmo. O evento forte de Deus. Essa é a primeira vez de muitas outras que o presbítero Marcos vai pregar aqui, né? E assim ele tem que sair do centro de trabalho, ele pode ficar à vontade para trabalhar a hora que ele tem que sair, pode descer, vai ficar triste, não, pode descer, pode se retirar, pode se sabe do seu trabalho. Então, Deus não pode colocar com a gente, porque o órgão que chegou até 6 horas da manhã, precisando de um pouquinho. É para fazer retaguarda, está na oração. Quem entendeu diz glória a Deus. Então, se eu for orar já por algumas pessoas, só que eu gostaria,
no final do dia, o pastor Leandro, o pastor Rival, o pastor Leonardo, o presidente Sueli e o pastor Anderson. Agora eu nosso fazer uma obra, tá bom? Eu queria até pedir perdão para os irmãos, essa semana eu quase não tive com os irmãos, né? Mas eu estou cumprindo as últimas agendas. Eu já estava marcado há muito tempo. Eu preguei na terça-feira na Barragem, quarta-feira na Lapa, quinta-feira em José Recolhão, sexta-feira eu preguei em Guaíra, sábado eu preguei no Laguna, e hoje era para me pregar aqui, mas ainda bem que a gente tem falado com o presbítero, assim, é um espaço para a gente descansar um pouquinho, bem? Mas vamos fazer uma oração, irmãos, para Deus abençoar. Quem crê que Jesus está aqui diz glória a Deus, irmão. Vocês sentiram também que a nossa igreja está chorosa, não sentiu Deus cheirosinho também. Deus levantou uma irmã que vem cuidar, né, da igreja, deixa tudo limpinho, irmãos, uma maravilha de Deus. Bem, então o nosso Deus cuida de todos os detalhes da sua obra. Quem está entendendo diz glória a Deus? Os irmãos oram que Deus também está preparando um varão de guerra, irmãos, aqui para ajudar também os músicos. Porque quando o músico vem tem que ter outro, né, irmão? Mas eu já estou conversando com o irmão, ele vai estar nos ajudando aqui, irmãos, também os domingos. Porque tem várias famílias que acham que o ar tem trabalho, que não está vindo. Mas se você não tem um, Deus vai dar outro. Vamos então, se Deus se depende, irmãos, amém? Vamos fazer uma oração, vamos quebrar toda a maldição, vamos quebrar toda a obra do diabo, todas as nossas vidas aqui agora, irmão. Levante as suas mãos assim em posição de receber e diga assim: Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus, unge agora as minhas mãos com uma gota do teu sangue. Coloque as mãos sobre a cabeça e comece dizendo glória, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aqui estamos diante da tua presença, meu Pai, para clamar, Senhor, meu Deus, a tua virtude, para clamar a tua presença, meu Pai, para clamar o teu poder sobrenatural, ó Deus, invocando na tua igreja, invocando no teu povo, Espírito Santo, ó Deus, manifestando o teu poder, ó Deus, sobre angústia, sobre depressão, meu Pai, sobre a tristeza escondida no meio da igreja, só vai colocar tristeza agora por terra, só vai colocar angústia por terra, as obras contrárias da macumba, da feitiçaria, e vai cair por terra, meu Pai, nesta noite, pelo poder do teu sangue, ó Deus, eu clamo, toca na tua igreja, toca no teu povo, toca, meu Pai, nas almas, toca, meu Deus, agora nos familiares, dessas pessoas que estão aqui presentes, meu Pai, visita esse familiar, visita esse familiar agora, ó Deus, que está correndo perigo, visita esse filho que está correndo perigo, visita esta filha que está correndo perigo naquela casa, visita esta pessoa, meu Pai, que o diabo está soprando na mente dela agora, nesse exato momento, meu Pai, o diabo está soprando na mente desse familiar, para essa pessoa tirar a vida. Eu repreendo esse demônio, eu repreendo esse Exu da ferida que está na vida dessa pessoa, cai por terra as tuas obras, não resista, Satanás, o sangue da cruz do Calvário queima, 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 meu Pai, todos os demônios, ó Deus, que estão lutando, você que está soprando na mente dessa pessoa, Satanás, eu repreendo a tua obra, eu repreendo a tua obra aqui agora, sai dessa casa, você que está soprando para separar esse casal, eu repreendo a tua obra aqui agora, demônio da separação, cai por terra agora, que está causando intriga dentro desta casa, eu repreendo a tua obra aqui agora, cai por terra agora, vai caindo por terra, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, meu Deus, vai queimando. Tem uma pessoa aqui, Senhor, que o Senhor está me revelando que essa pessoa fez um propósito de se afirmar na tua presença, mas o diabo está furioso com essa pessoa, ele não quer que essa pessoa se afirma, mas hoje ele
Diga quebra a igreja. Está passando mal aí, irmãos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Está amarrado, fecha com uma força aí, engraçado. Cuidado, tem uma pessoa aqui com o diabo, irmão. Quer matar uma moça que está aqui entre nós. E o rapaz também que está aqui entre nós. E se o meu Jesus, irmãos, está presente, ele não pode resistir o sangue. Ó, vai cair o outro lá. Irmão. Se Jesus está na casa, irmãos, o diabo não resiste, igreja. Cuidado que tem outra pessoa aí, irmãos. Cadê as outras duas pessoas que estão sentindo mal, irmão? A senhora que não está sentindo mal também? Quem quer chorar com você, irmão? É melhor você sair daqui, irmão, liberta, do que voltar para casa, irmão, e aí o diabo tirar a sua vida. Feche seus olhos, irmão. É uma angústia. Deus mostrou uma angústia muito grande no coração dela. Essa menina tem tudo para ser feliz, irmão. Ela tem tudo, olha, essa criancinha dela, né? São filhos de vocês. Olha, irmãos, e mais aquele menino também. Mais motivo do que isso para ser feliz, a pessoa não tem. Olha o marido ali bonitão. Depois ela não tem muito só com o diabo, ele não quer saber, você pode ter tudo. Mas o diabo ele coloca uma angústia, uma tristeza, mas vai sair agora. Porque Deus nos mostrou aqui, irmãos, que essa irmã que ela pensou em ficar firme com Jesus. E o diabo não gostou e ele quer que ela pare de vir para a igreja. Sai dela, Satanás! Sai dela, sai do coração dela! Eu sei que queima, sai, você não vai resistir não, você não vai resistir, você não vai tocar na vida dela, você não vai tocar nas crianças dela, você não vai tocar no esposo dela, é o sangue de Jesus te queimando, em nome de Jesus Cristo, toda essa legião, sai dos caminhos dela, sai dessa moça, você não quer que a igreja jejua não, Satanás? O jejum te queima, Vai queimando, diga queima ele. Irmãos, põe as mãos na cabeça um pouquinho. Deixa eu orar por esses aqui que tem um demônio escondido aí, irmão. Em nome de Jesus, toda legião, sai em nome de Jesus. Toda legião, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo esse mal contra essa jovem, toda essa angústia, demônio de morte, sai em nome de Jesus. Olha para mim. Primeira vez que vem aqui, tá? Mas já saiu livre em nome de Jesus. Pode sorrir mesmo. Fecha os olhos, põe as mãos na cabeça, irmão. Põe as mãos na cabeça. O diabo está revoltado, né, irmãos? Mas Jesus é bom. Quem crê que Jesus é bom, irmão? Você sabe que eu vi o presbítero pregando? Foi antes de ontem, irmão. Eu acordei de madrugada e tentei dormir. Falei, hoje eu vou descansar, hoje eu não vou orar, porque eu estava cansado. De repente eu levantei e falei assim, eu vou orar. Resolvi orar. Irmãos, daqui a pouco tocou o celular da minha esposa para ela ir para o trabalho, era 6h15 da manhã. E eu estava orando ainda com os joelhos dobrados. Irmãos, eu despertei da oração com o barulho do celular. É por isso, irmãos, que o diabo não resiste. Porque Deus está fazendo isso comigo, está fazendo com o presbítero Marcos, e deve estar fazendo com alguns pastores, que o pastor Delano também, né? Tem contado para mim, irmãos, as visões que Deus tem dado. Coloque a mão na cabeça um pouquinho. Irmãos, Deus mostra aqui o espírito da morte. Me mostra um rapaz aqui, ó, envolvido numa confusão. E já foi levado o nome dele por 7 facadas. Ele seria, irmãos, alvejado e esfaqueado até a morte. Deus é tão bom que Deus revela o futuro.
Mas não vai, irmão, se você já foi jurado. O sangue de Jesus tem poder, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Solta ele agora, capeta. Sai daquelas pessoas que querem matar esse rapaz também. Você não tem mais poder contra a vida dele. Você não tem mais poder contra a casa dele. Você queria matar ele, Satanás. Você queria fazer ele apanhar bastante, esfaquear ele, e a família encontrar só o corpo dele caído no chão, e ele já morto no chão, mas ao sangue de Jesus Cristo te queimando. Porque o que o diabo gosta é de tragédia, o que o diabo gosta, irmãos, é de confusão. Mas o nosso Deus é forte para queimar e derrotar as obras do diabo. Cai por terra, Satanás, cai por terra, adversário. Sai desta vida agora, sai desta vida agora. Cadê esse rapaz, irmão? Que Deus está te dando livramento. Primeira vez que eu chamo, segunda vez que eu chamo, vem aqui, meu irmão. Deus está te dando a vitória. Pode vir aqui. É o livramento de Deus. Feche os seus olhos. A igreja estende as mãos para cá, meus irmãos. Espírito maldito que queria tirar a vida desse rapaz, você está furioso com essa família, porque eles vieram buscar a presença de Deus aqui nessa igreja. Exu da morte, sai da vida dele agora. Não resista, Exu da morte. Eu sei que é você que está escondido aí. Diga queima ele. Não, ele está escondido aqui. Diga queima. Sai daí, Legião. Sai daí, Legião. Eu sei que é você que está aí. Você queria destruir a família inteira, né? Queria separar o casal. Eu estou te vendo aí, desgraçado. Você foi pago. Você foi pago. Queima. Irmãos, diga queima ele, igreja. Irmãos, o nome dessa família foi levado na macumba. Tem alguém, irmãos, que não está feliz com a união deste casal. Tem alguém que não gostou desse casamento, mas Jesus gostou e Jesus vai fazer uma obra. Tudo que foi feito contra a vida dele vai voltar para essas pessoas agora. Pega as tuas malas, pega os teus pertences, em nome de Jesus Cristo. Sai desta família. Agora não só ela, mas toda a família vai firmar com Jesus. Quem pode glorificar Deus, glorifica. Bate palma e dá glória a Deus, igreja. Deus é tremendo, irmãos. Quem está sentindo Deus aí, dá glória a Deus. Mas eu não vou mais além, né? Para a gente poder não sair muito tarde da igreja, tem que pegar o irmão lá no Janaína. Mas eu quero fazer um voto